Olá, irmãos. Vamos começar nosso culto de quarta. Vamos começar orando e louvando ao Senhor, para que esse culto seja de grande proveito para o nosso coração. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos forneceu, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, que o Senhor possa estar também com aqueles que estão passando por dificuldades nessa área da saúde, que o Senhor possa estar os confortando e possa estar trazendo cura para eles, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento delicado que passamos, que todos possam ter consciência e fazer a parte que eles têm que fazer, que todos têm que fazer, e que o Senhor possa estar dando competência para aqueles que estão encarregados para estar auxiliando todo o Brasil e todo o mundo nesse momento, que o Senhor possa estar os dando competência, que o Senhor possa estar dando a eles direção do Senhor, e que a gente possa passar por isso com alegria. É difícil, sabemos, mas a nossa alegria está em Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa fazer com que a reflexão deste culto seja muito proveitosa e que a gente possa sair daqui edificado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar. Em
Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o livro O Temor que Vence o Medo. Os autores desse livro são Wayne e Joshua Mark. O capítulo que vamos ver hoje é Você Pode Ser Corajoso e trata sobre o medo e as reações que ele pode nos trazer na vida.
O medo é um sentimento que apareceu cedo nas Escrituras. Nós podemos perceber muito bem isso em Gênesis 3, no verso 10. Aquela reação de Adão a ouvir a palavra de Deus e perceber que estava nu. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de medo na vida das pessoas. Se você perceber ou se lembrar, em Salmo 34, no verso 4, Davi fala do temor que ele teve. Quando ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mesmo Davi, sendo quem era, sentiu medo e assim recorreu ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, por incrível que pareça, o medo também pode ter um aspecto positivo na vida da gente. Ele pode nos prevenir de cometer erros e sofrer as consequências desses erros. Se nós olharmos em Provérbios, no capítulo 22, no verso 3, ele diz que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ou seja, neste caso, o medo faz com que a pessoa seja prudente. Existe uma relação de proximidade aí entre o medo e a prudência. Então, quando se entende isso, neste caso, o medo pode ser bem utilizado. Mas na Bíblia, há um medo que a palavra de Deus nos encoraja a ter, que é o temor a Deus. Josué, em 24, no capítulo 24, no verso 14, orienta os oficiais a entrar em Canaã com respeito e temor ao Senhor. Ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com integridade e com felicidade. Então, temer a Deus é um princípio de sabedoria. Isso também está registrado em Provérbios 1, 7. Pois o temor a Deus, por sua natureza, ele vence os demais medos e ele gera descanso no Senhor, né? Ele gera descanso e certeza no cuidado do Senhor na vida do cristão. Então, este medo, que muitas vezes é um sentimento que paralisa, quando é um medo baseado na palavra de Deus, quando é um medo que descansa em Deus, ele gera conforto e descanso. Então, muitas vezes sentimos medo, e o medo que a Bíblia trata de forma universal nas suas escrituras é o temor a homens, que também está registrado lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 25, né? Que ele nos remete a que tememos muitas coisas que os homens podem fazer ou pensar sobre nós. E o mesmo Provérbios 25 diz que quem teme a homens, cai em armadilhas. Então esse temor a homens nos impede de viver uma vida como Deus deseja que vivamos. Isso pode nos levar a nos distanciar de Deus. Nesse livro, os autores buscam e propõem-se a responder e a nos ensinar que o temor a Deus, vivido de forma corretamente, ele vai nos afastar desse temor de homens e dos medos que temos em nossos corações e nos levar à palavra de Deus. O temor a Deus, muitas vezes, é pouco conhecido pelos crentes. Mas aqui os autores pretendem nos ensinar isso, que esse temor é o único caminho e o verdadeiro caminho a combater o temor aos homens. Os autores nos lembram que uma célebre frase que diz o seguinte: o homem tomado pelo medo faz qualquer coisa. E é verdade. O medo às vezes não só paralisa, como nos induz ao erro. Muitos crentes evitam pregar o evangelho por medo das reações das pessoas. E ainda quem deixa de seguir a Cristo por medo do preço a ser pago em seguir a Cristo. E é verdade, há um preço a ser pago. Há um medo pecaminoso, irmãos, envolvido nisso. Há um medo pecaminoso que os crentes que nos fazem negligenciar a nossa relação com Deus e o nosso crescimento espiritual, né? Às vezes estamos dentro das igrejas, participamos dos cultos, mas não obedecemos o chamado de Deus e deixamos de servir e participar mais integralmente da vida cristã. O medo é um grande problema para a vida do crente. A Bíblia nos mostra que o medo pode até paralisar o crente, paralisá-lo e distanciá-lo cada vez mais da palavra de Deus e do convívio e da convivência com Deus. Paulo, preocupado com isso tudo, ciente que o medo poderia fazer, escreve para Timóteo, preocupado com o medo
e que o medo pudesse impedir ele, pedir Timóteo, de viver plenamente a vida em Cristo. Ele faz isso e, preocupado com isso, ele escreve para Timóteo. E se nós lembrarmos da circunstância, Paulo estava preso, foi abandonado por seus amigos, mas mesmo assim escreve para Timóteo para encorajá-lo, para que o dom de Deus não se perdesse e para que Timóteo cumprisse com fidelidade o seu propósito. Paulo desejava que Timóteo permanecesse firme e forte na graça de Cristo, mostrando-se como crente e não como aquele que recua diante das dificuldades. Se nós lembrarmos da passagem de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, Paulo escreve uma coisa muito bonita que reflete muitas coisas nesse capítulo, que é o seguinte: ele diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A vida cristã, irmãos, não é fácil. Todos nós sabemos disso, né? Somos crentes e entendemos muito bem disso. E Paulo fala isso nessa carta e ao longo das outras cartas. Mas ele lembra a Timóteo que o poder envolvido no ministério dele é o poder do Espírito de Deus. E isso deveria tranquilizá-lo e reforçar a sua intenção em trabalhar nesse aspecto. Seguir a Cristo tem um preço, é verdade, já falamos aqui antes. As dificuldades sempre estarão presentes. Contudo, precisamos começar a obedecer a Cristo e entender em nossos corações qual poder está envolvido na obra de Deus, no propósito de Deus em nossas vidas. Porque Deus, como o próprio Paulo diz, ele não nos deu um espírito de medo. Paulo se refere aqui a todos os crentes, independente de seus talentos, habilidades e capacidades. Nenhum de nós poderemos ficar cauterizados ou parados por um espírito de medo, pois isso não vem de Deus. Como Paulo escreve a Timóteo, o medo que nos domina vem sempre acompanhado de algum pecado. E Lloyd Jones, explicando sobre isso e refletindo sobre essa passagem, nos diz também muitas coisas. Olha o que ele fala. Todos temos temperamentos diferentes e isso vem de Deus, mas não podemos ser controlados pelos nossos temperamentos, mas devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural sempre será controlado por seus pensamentos, mas no momento que o Espírito Santo entra na vida do crente, ele passa a controlar tudo. O Espírito Santo passa a controlar a vida do crente. O Espírito Santo é aquele que nos capacita e opera em nossos temperamentos. É isso que Lloyd Jones diz. O Espírito Santo, ele trabalha em nós para que o temperamento pode até permanecer em nossas vidas, mas não nos controla mais. Então a gente precisa entender isso. A gente não precisa mais usar de justificativas e de desculpas que não funciona mais, porque sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, não é um espírito de medo. Pecamos em grande parte ou negligenciamos o dom que Deus deu em nós e não desfrutamos disso. Paulo está mostrando a Timóteo justamente isso, dizendo que Deus deu um espírito a ele que dá força e não que o atemoriza. Lloyd Jones, ainda falando sobre a relação de Paulo e Timóteo, mais uma vez nos lembra que os temores acontecem muitas das vezes por falhas em não estarmos alinhados ou próximos com intimidade na palavra de Deus. Falhamos muitas vezes em pensar que podemos assumir o controle das circunstâncias e das coisas à nossa volta. Precisamos, irmãos, na verdade, nos lembrar que o Espírito de Deus que está em nós que faz o crente agir e o crente testemunhar através de sua vida a obra de Deus. Sabe daquele exemplo de uma família que sai de viagem e leva recursos para que não tenha gastos adicionais? Às vezes essas famílias esquecem de olhar as ofertas gratuitas que tem nas viagens. E é isso que os crentes também fazem. Muitos de nós não desfrutam dos recursos e dos privilégios que podemos desfrutar através de Cristo, através do Espírito de Deus. A coragem bíblica não se baseia em autoconfiança, como o mundo muito diz hoje, que a autoconfiança é o segredo das coisas. Paulo não conduz Timóteo a Timóteo, pelo contrário, ele conduz Timóteo a Cristo, a Deus. Que maravilha, Nós sabermos, já pensou nisso? Sabermos que temos um recurso
de Deus em nós, que habita em nós, para enfrentarmos as nossas circunstâncias. Devemos ser encorajados não pelos nossos recursos ou pelas nossas capacidades, mas devemos sermos encorajados pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Paulo lembra a Timóteo, ou leva a Timóteo, e nos faz hoje lembrar e refletir sobre isso, sobre o Espírito que Deus nos deu, né? Ele não nos deu um espírito fraco, pelo contrário, ele nos dá um espírito de poder. O nosso problema é que não entendemos muitas vezes a capacidade desse espírito de poder agindo em nossas vidas. E muitas vezes não temos até conhecimento desses recursos disponíveis dados por Deus a nosso favor. Nossas circunstâncias são insignificantes, queridos, diante do poder do Espírito Santo que habita em nós. O nosso problema é não saber usar de forma precisa e se relacionar para que isso reflita em nossas vidas. Paulo, em Efésios 8, fala muito sobre isso, sobre esse poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? E no capítulo 1, nos versos 18 e 19, ele faz uma oração muito interessante, né, que eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Ele diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Paulo ora para que possamos aqui, ele está querendo dizer que possamos conhecer e assim desfrutar do poder de Deus que há em nós. A gente precisa entender isso, possamos conhecer para assim poder desfrutar. É esse o espírito que habita no crente. É esse espírito de poderosa força que a gente às vezes precisa lembrar, que é aquele espírito, né, que Paulo cita em Romanos 8, que é o espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É esse espírito que habita no crente. O cristão é uma pessoa de grande força, pode suportar as dificuldades, porque o espírito que habita nele é um espírito de força. A gente às vezes não precisa esquecer também, né, o autor também faz essa ressalva no livro, que a Bíblia mostra que muitos homens e mulheres que realizaram grandes coisas eram pessoas comuns, eram pessoas como nós, né? O que fez a diferença, ou o que faz a diferença nessas pessoas, o que faz a diferença nas nossas vidas, não são nossas competências ou nossas habilidades. Na verdade, é o poder de Deus que atua em nossas vidas e assim nós podemos agir da forma correta. Se nós nos lembrarmos de Moisés, Josué e Paulo, foram grandes homens, de fato eles foram grandes homens, mas todos eles enfrentaram dificuldades e foram homens normais como nós somos hoje. A diferença é que eles confiaram e depositaram sua fé em Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus de antes que fez e capacitou Moisés, Josué e Paulo. E assim também poderá agir em nós. Ele poderá nos capacitar e nos encorajar cada vez mais para que sua obra seja cumprida conforme o seu desejo. De acordo com a Bíblia também, irmãos, falando ainda sobre medo, o oposto de espírito de medo é espírito de amor. Como essa palavra diz, que Deus nos deu um espírito de amor. E às vezes em nosso egoísmo a gente esquece disso, porque a gente fica paralisado pensando em nossos recursos para agir nas circunstâncias do mundo. E não é isso que João fala em sua primeira carta, lá no capítulo 4, no verso 18. O apóstolo João diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E é isso que a gente deve entender. O mesmo se aplica a nós, irmãos. Quando pensamos que apenas em nós mesmos, apenas no nosso egoísmo, passamos a olhar as coisas aos olhos da incredulidade. E quando passamos a olhar o mundo através dos olhos de Deus, isso expulsa o medo da nossa vida e passamos a confiar cada vez mais em Deus e não em nós mesmos. Por isso, devemos, como crentes, nos caracterizar por um espírito de amor, um espírito que reflete amor
na vida do próximo, e não aquele espírito egoísta que faz paralisar. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 38 e 39, nos lembra que nada nos separará do amor de Deus em Cristo. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele diz que o amor de Deus nos domina. Então o foco deve ser isso. Aquele amor que não pode nos separar de Deus, e aquele amor de Deus que nos domina é o foco das nossas vidas. Esse amor deve nos dominar e deve nos motivar e assim agir em nossas vidas. Pensar no amor de Deus, irmãos, produz o amor de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele nos passa a refletir o amor de Deus. O incrédulo, diante de uma dificuldade ou diante de uma situação difícil, ele provavelmente fugirá. Mas o crente, sabendo da obra de Cristo e sabendo de todo o esforço que isso requereu para que nós estejamos aqui, ele não se preocupa consigo mesmo. Pelo contrário, ele usa os seus dons a favor do próximo. A glória de Deus é o bem maior do seu povo e deve ser o nosso propósito como igreja de Deus, pois ele nos deu um espírito que também reflete amor. O Espírito de Deus, além de refletir poder em nossas vidas, ele reflete amor. E chegando ao espírito de moderação, os autores nos dizem que o medo produz confusão, caos e muitas das vezes nos leva a fazer atos impensados. E às vezes nos deixam cada vez mais incrédulos. Lembra daquelas pessoas que têm medo de viajar de avião? Isso às vezes o autor nos leva a esse pensamento e a esse exemplo. O crente não deve ter uma vida controlada, ou não deve ter a sua vida controlada por pensamentos irracionais, porque Deus nos deu um espírito de moderação, pois percebemos que o Espírito de Deus faz moderar. E moderação, irmão, significa sensatez. Ele está querendo que sejamos um espírito sensato, ou que hajamos de forma sensata, porque o Espírito de Deus é um espírito que nos dá sensatez. Deus nos dá a capacidade de pensar claramente sobre nossa vida, aplicando a sabedoria divina em todos os nossos sentidos. Diante das dificuldades, somos tentados a pensar irracionalmente e até ficar paralisados. Mas, na verdade, nós precisamos parar e pensar corretamente sobre a situação e não permitir que as circunstâncias e os sentimentos, emocionais principalmente, nos dominem. A gente precisa viver a verdade da palavra de Deus e se deixar ser controlado por esses ensinamentos e não pelas circunstâncias. Devemos ser controlados por o espírito de uma mente sensata, por um espírito que modera. Paulo aconselha Timóteo, irmãos, diferente do que o mundo aconselha. Em vez de aconselhar Timóteo a se proteger e fugir das dificuldades, Paulo lembra a Timóteo que o Espírito de Deus que há nele é um espírito de moderação, é um espírito de poder, é um espírito de amor. Pois as pessoas que param de temer o futuro e param de pensar em si mesmas no sentimento egoísmo e continuam prosseguindo em direção à fé, encontram a liberdade e a alegria, porque essas pessoas não vivem mais para si mesmas e não vivem mais para as coisas mutáveis, não vivem mais para o seu egoísmo, mas vivem sim com a alegria por aquele que é imutável, que é Deus, e para as coisas dele. Precisamos entender isso em nossas vidas e agir nesse sentido. Quando o nosso principal pensamento e o principal foco das nossas vidas, e quando a principal preocupação da nossa vida é glorificar a Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, e pelo Espírito dele, que produz poder, amor e moderação em nossas vidas, você e eu, irmãos, encontraremos a chave para estarmos livres das coisas que nos prendem nesse mundo. Mesmo se estivéssemos presos em uma prisão, o amor de Deus, o poder de Deus e a moderação de Deus nos traz a liberdade. O medo pode ser espiritualmente, irmãos, incapacitador, e nós não podemos se deixar levar por ele. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Pelo contrário, Deus quer que vivamos uma vida mais livres e alegres, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, né? Não podemos ser dominados pelo medo pecaminoso.
O medo que, através do pecado, nos faz paralisar. Porque como Paulo escreveu para Timóteo, assim serve para nós hoje, Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação. E é isso que esse capítulo reflete em nossas vidas, que nós devemos refletir. Que o Espírito de Deus nos conduza cada vez mais através do seu poder e do seu amor para que tenhamos uma vida sensata na vontade dele. É isso que eu espero para cada um de nós, irmãos. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.